Todas as atividades do corpo humano, incluindo o pensamento, envolvem variações de energia. O corpo físico tem um campo de energia que é um campo eletromagnético que rodeia esse corpo e ao mesmo tempo o interpenetra-o. No caso do ser humano, ele reflete as emoções, raciocínios e experiências, portanto é dinâmico e muda a toda hora. Esse campo já foi medido, nos Estados Unidos, por um aparelho chamado SKID, que é um supercondutor de interferência quântica. Células, tecidos e órgãos com suas atividades geram campos. As doenças são descobertas no campo de energia do corpo antes de aparecerem os sintomas físicos. A força cósmica. As mãos e seus poderes. A cura. A medicina sintonizada nos mistérios do universo. O corpo humano é mesmo um canal de transmissão de energia, como a energia térmica. Seria a energia advinda do ser humano capaz de acalmar, aliviar dores e combater doenças? Os pesquisadores estão buscando respostas para essas perguntas. Mas já há indícios, algumas comprovações daquilo que muita gente ainda duvida. A técnica é conhecida como imposição de mãos. O biólogo Ricardo Monesi, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, defende em sua tese de doutorado que essa prática funciona como tratamento complementar nos distúrbios orgânicos e psicológicos. Há anos ele vem fazendo experiências em camundongos. Depois de 5 dias de tratamento, o sistema imunológico dos animais foi examinado em laboratório. Resultado: os camundongos que receberam a energia das mãos apresentaram maior capacidade de destruir células cancerígenas. Na verdade, isso é algo que já é feito intuitivamente por muito tempo, que é o de colocar a mão sobre o corpo no ponto onde há dor ou desconforto. Há milhares de anos, a cura por imposição das mãos vem sendo praticada em todo o planeta. Na Igreja Católica, desde a Igreja primitiva até os dias de hoje e especialmente regulamentado no Concílio de Trento, o ato de imposição das mãos permanece sendo utilizado nas ordenações. Também é uma das ações comuns quando se reza pelas pessoas pedindo a Deus por curas, bênçãos e libertações. Este ato é muito utilizado nas igrejas cristãs, em especial, entre os carismáticos e os evangélicos nas suas orações de intercessão. A imposição de mãos é um gesto sacramental, referido no Novo Testamento da Bíblia, pelo qual os apóstolos de Cristo ministravam curas e ordenavam os fiéis como os novos missionários, diáconos, presbíteros, pastores e bispos. Na atualidade, entre as práticas da imposição de mãos se tem os passes magnéticos e mediúnicos e o Reiki. Os passes magnéticos e mediúnicos se diferenciam pelo fornecedor principal da energia. Pois, o passista magnético manuseia e fornece suas próprias energias humanas e também não humanas, por exemplo, o prana, contidas no seu campo magnético, enquanto o passista mediúnico é o guia mediúnico, naquele momento incorporado no seu médium passista, que manuseia tanto as suas próprias energias humanas e não humanas contidas no seu campo magnético quanto outras, não humanas, se for o caso, trazidas por ele do plano astral, e, se ele souber, quiser e puder, de outros planos mais elevados. O Reiki é um dos mais conhecidos tratamentos por imposição de mãos. Uma técnica enquadrada na energia vital que, inventada no Japão em 1922 pelo monge budista Mikao Usui, e que vem ganhando adeptos no mundo inteiro. Ela utiliza energias curadoras, como energias solares obviamente fornecidas e enviadas pelo Cristo do nosso sistema solar, e que são aqui, na Terra, intermediadas, administradas e aclimatadas pelos mestres maiores do Reiki, desencarnados. A terapia japonesa original ou o Johei é outra prática de imposição de mãos. Neste livro, onde tratamos sobre a purificação do espírito via nossa terapia japonesa, ele compreende 3 tópicos: uma grande revolução científica, sua teoria, sua prática.
O grande mestre emprega os ensinamentos e as colunas de salvação. Eu, porém, estou utilizando a arte para realizar mundialmente aquilo que o príncipe Shotoku fez em âmbito nacional. Além dos ensinamentos, ainda divulgo um método de curar doenças através da purificação do espírito, através de nossa terapia japonesa original, bem como um tratado sobre agricultura isenta de impurezas. E menciona a respeito do conteúdo deste volume. Deus Supremo deseja eliminar por completo a doença, o maior dos sofrimentos da humanidade. Para concretizar esse objetivo, ele passou a manifestar um grande poder de perfeita união Deus-homem através do corpo material de uma peça escolhida. Esse método de tratamento criado por desígnio do Criador do Universo é o que passou a ser designado por purificação do espírito. No livro Toou no Ikari, Luz do Oriente, volume I, obra que resulta de pesquisas realizadas por uma equipe de estudiosos japoneses, se tem um texto sobre a evolução na arte de canalizar essa energia misteriosa que purifica o espírito, que é composto de duas partes. Primeira parte. Trabalho de pesquisa. Depois que Mokichi Okada recebeu a revelação divina, sua fé foi se firmando, cada vez mais, e o desejo de cumprir a missão que Deus lhe confiara inflamou-se. Assim, esforçava-se bastante para que o sofrimento das pessoas fosse eliminado. E procurando realizar, com a máxima eficiência, o seu trabalho, dedicou-se, principalmente, ao Johei, essência pela qual adquiria forças suficientes para promover a salvação de todos. Mas até que chegasse à sua forma atual, ele alterou diversas vezes o modo de manifestar essa força que receberá de Deus para promover a salvação das pessoas abaladas por inúmeros sofrimentos. Então, estendeu-se por um longo tempo em pesquisas, embora a base fundamental do Johei já lhe tivesse sido outorgada em 1926, período em que recebeu de Deus a revelação da missão que deveria vir a desempenhar, com vistas à salvação da humanidade toda. E assim, através de experiências e do próprio surgimento de muitas ideias esclarecedoras, ele foi, paulatinamente, percebendo a vontade divina e, com muito empenho, levou-a adiante, pois esse era, de fato, o caminho que Deus lhe propusera e que deveria, então, ser seguido pelo Mestre. As várias formas já usadas para ministrar essa energia misteriosa. Para se chegar à forma definitiva durou 17 anos. Conforme relatório de Shinjiro Okaniwa, um dos auxiliares diretos de Mokichi Okada, mais ou menos a partir de junho de 1930, o método de canalização da luz era feito da seguinte forma: rezava-se a Matsunorito, em seguida juntavam-se as mãos e, pela ponta dos dedos, pressionava-se a parte afetada, que depois era friccionada repetida vezes, com a palma da mão. Para terminar, soprava-se um pouco o mesmo local. Deste modo, empregava a palavra com som e ação. Pouco tempo depois, em 1932, a aplicação da energia visando a cura passou a consistir no seguinte: levantava-se a palma da mão, ao mesmo tempo em que se rezava em voz baixa, sem emitir nenhum som, somente mexendo-se os lábios, a oração Ama no Kazuuta. Repetia-se 3 vezes consecutivas as palavras Ito, Futa, Mi, Yo, Itsu, Muyu, Nana, Ya, Kokono, Tari, Yai. Na última repetição, a oração tinha por término as palavras Momo, Shi, Yorozu. Palavra sem som, falada com os lábios.
Outra maneira consistia em distanciar-se um pouco de quem estivesse recebendo a luz e escrever no espaço, com a ponta do dedo, a palavra purifique, ao mesmo tempo em que se pedia a Deus a eliminação das máculas da pessoa. Palavra sem som, escrita com o dedo no ar. Também um outro método empregado consistia em se usar o poder do Kototama como forma para se curar doenças. Assim, se alguém estivesse com dor de cabeça, pronunciava-se uma frase como dor de cabeça, afaste-se desta pessoa, ao mesmo tempo em que se soprava o local da manifestação da dor. Outra prática consistia em, após rezar, juntar as mãos e depois, soprar o local afetado, ao mesmo tempo em que se levantava a mão para transmitir a luz. Ao se utilizar do sopro, o mestre procurava mostrar uma das formas de trabalho do Araido no Kami, o Deus que limpa e purifica impurezas e máculas. Vide oração a Matsunorito. Ao se referir sobre esses vários métodos de canalização da energia que limpa ou purifica o espírito, o mestre dizia o seguinte: antigamente, quando eu curava as doenças, muitas pessoas me perguntavam com quem eu havia aprendido. Então, eu respondia que tinha sido com a grande natureza. Meu mestre, em primeiro lugar, é a grande natureza e, em segundo, o doente. Portanto, aprendi na prática, enquanto ia curando os enfermos, as várias formas de canalizar a luz. E então, ao ministrar a terapia diariamente a pessoas com as mais variadas doenças, sempre procurando levá-las à cura, o mestre buscava concentrar seu pensamento tanto na forma quanto nos movimentos da grande natureza, por exemplo, vento igual sopro. Assim, empreendeu grandes esforços para introduzir na própria canalização dessa purificação as leis do céu e da terra. No que se refere ao uso das mãos, o mestre Okada ensinava que é exatamente nesse local que a vontade do ser humano está concentrada, tanto é que costumamos levar as mãos a partes do nosso corpo onde sentimos alguma espécie de dor. Algo como pensamento, razão, cabeça. Palavra, sentimento, tronco. Ação, vontade, membros, mãos. Com relação a balançar-se a mão, movimento das marés, esse é um ato que representa manifestação de poder espiritual, o que esclarece porque foi um costume introduzido, inicialmente, na arte da purificação do ser humano. Inclusive, no Japão, há alguns textos muito antigos que fazem referência ao tama, alma, furi, balançar, cujo significado é chacoalhar a alma para fazê-la reviver, no caso de estar enfraquecida. Dessa forma, a técnica de balançar a mão ao se ministrar a terapia japonesa, muito utilizada inicialmente, deve ter sido originária da própria prática do tamafuri. E foi assim então, através de pesquisas que buscavam o aprimoramento das mais diversas formas de canalizar a terapia, que o mestre acabou encontrando o verdadeiro método onde estivesse implícita a vontade divina. Dessa forma, após o método de canalização passar por várias alterações, em maio de 1934, o mestre chegou a estabelecer o método da arte da terapia japonesa, que lhe fora concedido por Deus, e denominou o Shijutsu, técnica de aplicação. Antes dessa data, chamava-se Chinkon, ato de acalmar a alma, levando-a a um estado de serenidade. Mas em 1936, o mestre foi preso, condenado sob a alegação de prática ilegal de medicina, e foi mantido em cárcere durante 11 dias. E só no ano seguinte, em outubro de 1937, é que retomou suas atividades de tírio, tratamento. Em agosto de 1947, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, Meishu-sama fundou a instituição religiosa Nippon Kannon Kyodan, organização religiosa de Kannon no Japão, procedendo à alteração da denominação de tírio, tratamento, para Okyomi, purificação. E alguns meses mais tarde, passou a denominar a canalização da luz divina como purificação do espírito,
nomenclatura que permanece inalterada até os dias de hoje. Episódio marcante. Após o estabelecimento da organização religiosa de Kannon no Japão, sucedeu algo digno de nota. O Sr. Yoshihide Takei, responsável por uma casa de difusão na cidade de Ōmiya, no estado de Saitama, foi fazer uma visita ao mestre, ocasião em que ele disse ao visitante: Takei-san, Sr. Takei, vou lhe permitir, mas apenas uma só vez, proceder a uma cura por meio do Kototama Experiment. Nesse meio tempo da conversa entre o mestre e Takei, o dono de uma loja de bebidas em Tóquio, Sr. Tomozo Ida, chegou à casa do mestre para receber o tratamento de purificação, pois estava com violentas dores no abdômen. E essa foi exatamente a oportunidade de Takei para seguir a orientação que o mestre lhe fizera há pouco. Então, dirigiu-se a Tomozo e falou: Ida-san, deite-se aqui. Hoje, quem vai tratar de você sou eu. Em seguida, explicou a Tomozo que o mestre acabará de lhe permitir curar, por meio do Kototama. Daí então, Takei pronunciou as palavras vai embora, dor de barriga e, logo em seguida, soprou o local onde as dores de Tomozo se manifestavam. Depois disso, ainda meio receoso, perguntou ao doente como ele se sentia. Tomozo Ida era muito assustado com tudo aquilo, quando respondeu a Takei que as dores que sentia haviam desaparecido por completo. E a partir desse episódio, Takei buscou aprofundar seus conhecimentos relativos ao tratamento de purificação, também denominada de terapia japonesa, numa atitude de respeito e também de reverência ao mestre, por lhe ter permitido exercer um poder assim tão grande. Quanto a Tomozo Ida, o que aconteceu foi o seguinte: fechou sua loja de bebidas e tornou-se discípulo do mestre, passando então a sempre se dedicar, primeiro, ao bem do próximo, deixando para segundo plano seus interesses particulares. Segunda parte. A arte do tratamento de purificação à terapia japonesa. Na década de 30, o mestre Okada se dedicava com todo o empenho à cura através do tratamento de purificação, e não eram raras as vezes em que sua residência, Shofusou Casa do Vento no Pinheiro, localizada no bairro de Ōmori, em Tóquio, ficava lotada de muitos doentes, nos quais o mestre ministrava Johei. Em relação a seus próprios filhos, o mestre Okada não só canalizava a luz, mas também fazia experiências de cura com eles. Em 1932, o mestre já tinha 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres, contando com Kunihiro, o caçula, nascido em 24 de março de 1932. Inclusive, há um relato de seu segundo filho, Mihomaru, cujo nascimento se deu em 2 de dezembro de 1923, em que ele conta o seguinte: quando nossa família morava em Ōmori, havia muitos pacientes hospedados em minha casa. Todos eram portadores de doenças graves, como tuberculose, distúrbios mentais, bem como outras enfermidades. Meu pai ministrava o tratamento de purificação diariamente nessas pessoas, ao mesmo tempo em que ia realizando suas pesquisas. Inclusive eu mesmo, que era um jovem muito debilitado e frágil, também recebia o tratamento sempre. Houve períodos em que meus irmãos e eu, por ordem de meu pai, só podíamos comer verduras, e assim ele ia realizando suas pesquisas com os próprios filhos, já que não lhe era possível fazer o mesmo com os outros doentes. E foi dessa forma que nós, os filhos, conseguimos fortalecer nossa saúde. Também me lembro de que, nessa época, eu sofria bastante, devido a constantes inflamações nas parótidas. Então, algumas vezes, meu pai permitia que a doença seguisse seu curso natural, enquanto que em outras, ministrava o tratamento de purificação em mim. Essa foi a forma que ele encontrou para conseguir perceber a diferença resultante do poder da luz de Deus. E todas essas experiências ficaram registradas em minha memória.
Também não me esqueci de suas atitudes em relação ao cardápio dos doentes. Era composto por alimentos selecionados por ele mesmo. Para os filhos, ele jamais permitiu qualquer espécie de extravagância e só mesmo, de vez em quando, nos deixava comer peixe. E era assim todos os dias. Sempre chegavam muitos doentes, em certas ocasiões, eram tantos, que até o quarto das crianças era ocupado. Mas meu pai procurava ministrar o tratamento de purificação a todos, sempre com muito amor. Resultado de pesquisas. Pelo fato de manter contato permanente com muitos doentes, ao procurar curá-los através do tratamento de purificação, o mestre foi descobrindo, pouco a pouco, o modo mais eficiente de canalização da luz, de acordo com a vontade de Deus, até finalmente chegar à constatação de que a lei da purificação está relacionada ao profundo poder divino tratamento de purificação. Então, embora as doenças sejam amplamente conhecidas como algo tenebroso, na verdade, não passam de ocorrências espontâneas da própria ação de limpeza do corpo humano, bem o inverso, portanto, do pensamento corrente de que são prejudiciais à vida. Além do mais, constituem um extraordinário recurso de revitalização do próprio organismo, o que resulta na verdadeira saúde. Todos esses conhecimentos foram transmitidos por Deus ao grande mestre, que os chamou de ação purificadora. Acúmulo de toxinas. Sem exceções, todo ser humano, pelo simples fato de viver, já acumula impurezas em seu organismo pela própria ingestão de alimentos e água contaminados, inclusive, através da respiração. As sujeiras exteriores podem ser removidas ao nos lavarmos, mas as interiores contam com um processo criado, originariamente, para que o corpo as elimine por meio dos recursos biológicos de excreção, suor, urina, fezes. No entanto, nesse último caso, nem sempre tal processo se realiza por completo, fazendo então com que resíduos permaneçam no organismo, o que gera, com o passar do tempo, certo acúmulo de impurezas que, necessariamente, virão a ser eliminadas. Dessa forma, pela própria capacidade natural de recuperação que o corpo possui, inicia-se um processo espontâneo de eliminação dessas impurezas acumuladas, e a essa realidade dá-se o nome de doença, que geralmente gera alguma espécie de sofrimento físico, como dores em geral, febre e mal-estares. Na verdade, porém, tal processo se constitui em uma mera ação purificadora, o que significa dizer que corresponde a uma atuação da grande natureza no sentido de revitalizar a saúde humana. Em outras palavras, corresponde a uma dádiva de Deus. Toxinas e lei da purificação. Pela patologia, as impurezas contidas no corpo denominam-se toxinas, o que, em sentido religioso, corresponde às nuvens espirituais. Mas de qualquer modo, para a eliminação de toxinas, torna-se necessária uma ação purificadora que, por vezes, manifesta-se via doença ou, em outros casos, pela ocorrência de diversos infortúnios, desgraças ou acidentes ludibriou mácula cegueira. No entanto, após o término de qualquer processo que seja de limpeza, sempre ocorrem mudanças benéficas no estado geral dos que passaram por uma purificação. E com base nessa realidade, o grande mestre diz o seguinte: obviamente que acontecimentos bons são maravilhosos. No entanto, não se diferem dos transtornos causados por uma purificação, os quais sempre resultam em melhorias para a nossa vida. Portanto, tanto as ocorrências boas quanto as ruins correspondem a dádivas de Deus. Ação do tratamento de purificação. O tratamento de purificação elimina as nuvens do corpo espiritual e elas, por sua vez, constituem-se na causa fundamental dos sofrimentos da humanidade. Por outro lado, tendo por base a lei de que o espírito precede a matéria, ele também passa a acelerar qualquer ação purificadora, o que quer dizer que, ao queimar as máculas do espírito,
O tratamento de purificação atinge as impurezas contidas na parte física correspondente do corpo. São essas impurezas que logo começam a ser eliminadas e é dessa forma que os sofrimentos causados por doenças, infortúnios ou desgraças vão tendo fim. E uma vez que todos esses problemas tenham sido solucionados, daí então o ser humano passa a se sentir feliz. Concluindo, o grande mestre ensina que o tratamento de purificação não tem por objetivo apenas curar doenças, mas, principalmente, gerar felicidade. E conforme ele mesmo diz, falando de modo simples, doença é uma ação purificadora originada pelo processo de extinção das nuvens espirituais. Num sentido mais amplo, contudo, corresponde à ação de eliminar todos os sofrimentos da humanidade. A doença na vida do grande mestre Okada. Desde criança, o grande mestre foi acometido por várias doenças, inclusive, quase chegou a morrer em decorrência de tuberculose e tifo, o que justifica que tivesse muito medo de qualquer enfermidade. Em consequência disso, gradativamente, foi então mudando seu modo de pensar a respeito das doenças, após ter ingressado na fé e recebido grande poder de Deus e profunda sabedoria, seus conceitos sobre doença deram uma guinada de 180 graus. E foi daí que compôs os seguintes salmos. É a doença, uma forma de purificar a alma. Por conseguinte, preciosa dádiva de Deus. O verdadeiro cordão de salvação consiste na arte de purificar homens que têm muitas máculas. Em seguida, o mestre passou então a se dedicar exclusivamente à salvação do mundo. E como qualquer outro ser vivente, chegou a enfrentar várias dificuldades, mas acabou por resolvê-las, uma a uma. E a cada passo que dava, procurava, firmemente, encontrar o sentido verdadeiro da vida, o que acabou por levá-lo a entender que todas as experiências que chegou a acumular durante muitos anos, mais tarde, lhe seriam essenciais para o trabalho de salvação da humanidade. A canalização do tratamento de purificação. Está chegando o tempo em que a canalização do tratamento de purificação deve ser feita com mais concentração do que antigamente. É preciso maior espiritualidade para que a luz desça com mais intensidade. No início, o ato de ministrar era bem material. A pessoa ficava deitada primeiro de barriga para cima e recebia a luz da cabeça aos pés. Depois se virava de costas e a canalização era feita através de toques em determinados pontos. Mais tarde, passou-se a aplicar o tratamento com o braço bem esticado, com força e movimentando a palma da mão como se estivesse empurrando a luz. Procedia-se dessa maneira porque ela era ainda muito fraca. Entretanto, a partir de 15 de junho de 1950, o grande mestre deu uma nova orientação de como canalizar tratamento de purificação. Como a luz já estava ficando mais intensa, deveria ser transmitida sem forçar, com o braço bem relaxado, numa atitude de, cada vez mais intensa, a concentração espiritual. E, à medida que for se aproximando a era do dia, maior atenção deve ser dada a esse princípio. O maior aprimoramento no tratamento de purificação é, portanto, eliminar a força. Devemos eliminar a força humana e fazer com que a força espiritual do tratamento de purificação atravesse até o outro lado. Assim, na verdade, é um ato difícil, mas o modo de realizá-lo é fácil. Então, devemos pensar que é um ato fácil e difícil ao mesmo tempo. Quando pensamos em fazê-lo atravessar entre a força pessoal, não é? Sem fazer desse jeito, devemos eliminar a força pessoal e fazer com que a força espiritual atravesse. Agindo desse modo, consequentemente ocorre uma boa cura. De todos os modos, não devemos inserir força pessoal. Caso a cura não seja eficaz, devemos perceber que entrou a força pessoal. Isso acontece constantemente comigo. Quando ministro tratamento de purificação em alguém por alguns minutos e elimino a força, obtenho bons resultados. Quando acho estranho,
Sem perceber, estava inserindo força. Portanto, é um aprimoramento para eliminar a força. Podemos pensar que, quando passamos a conseguir fazer isso, conseguimos melhor resultado. Na ministração de tratamento de purificação se necessita do Oikari, palavra japonesa que significa luz divina. E também para os messiânicos um símbolo físico da luz que cada mameito carrega no coração e com a qual pode ajudar aos semelhantes. Nesse sentido, é composto de um estojo em forma de medalha onde está acondicionado um pequeno pedaço de papel que traz escrito o ideograma luz. Quando a alma, ou espírito primordial, se expandir significativamente, não se precisará mais de Oikari, pois se teria luz direta. Já no passe magnético está-se usando a energia pessoal de quem está dando o passe, ou seja, seu espírito. Daí, o cansaço, o que não ocorre com o nosso tratamento de purificação. O grande mestre, já um ano antes do seu falecimento, não ministrava mais tratamento de purificação. Ele apenas mandava que a pessoa sentasse perto dele e ficasse quieta. Assim já estava recebendo a luz. Já no ensinamento A Minha Luz, o grande mestre escreveu: recebo, frequentemente, telegramas de pessoas que estão sofrendo, em locais distantes, solicitando-me auxílio e muitas, obtêm a graça apenas com esse pedido. Isso ocorre porque, no momento em que tomo conhecimento do problema, minha luz se subdivide e liga-se a essa pessoa. Assim, através do elo espiritual, ela recebe a graça. Então, esse fato hoje significa que, cerca de 60 anos após o seu falecimento em relação a este livro, se a gente sentar em frente ao altar, com a intenção de receber luz, com certeza ele a estará transmitindo. Precisa apenas um pouco de esforço da nossa parte para esquecer as coisas materiais e ficar mais voltado à realidade espiritual. Como, porém, a gente não enxerga, torna-se difícil acreditar que é possível receber luz diretamente, dependendo apenas de uma postura interior de cada um de nós. Antigamente, inclusive, havia membros que não se contentavam somente com o ato de ministrar tratamento de purificação. Então faziam massagens no ombro, no pescoço, nas costas. Não há necessidade de nada disso. Basta que nos liguemos com Deus para receber diretamente a luz, que hoje já está preenchendo todos os espaços do globo terrestre. Tanto assim que o grande mestre falava na chegada de um tempo no qual mesmo aqueles que não recebessem tratamento de purificação iriam ter purificações porque a luz divina estaria emanando em todas as direções. Se ficarmos atentos, perceberemos que esse tempo já está chegando ou já chegou, como pensam alguns.